Olá, sejam todos muito bem-vindos. Faltando aí um minutinho para as 6 horas. Estamos começando aqui mais uma live do programa IAB-RJ em casa, né? As lives do Programa de Educação Continuada do IAB, o IAB Compartilha, que rapidamente aqui, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou lembrando, antes da chegada do nosso convidado de hoje, sobre o qual eu já vou falar, eu vou lembrando a vocês todos e todas que o Programa de Educação Continuada do IAB-RJ se adaptou aos novos tempos e fez versões virtuais de alguns dos cursos que vão acontecer agora. Na verdade, hoje estamos começando o primeiro curso, né, online da história do IAB-RJ. O curso que está começando hoje é o Direito a Outras Cidades, com a Marcela Arruda, com quem eu tive a chance de conversar aqui numa live dessas, Paula Maracajá, Lorena Portela e Patrícia Oliveira, minha querida amiga, arquiteta favelada. Vai ser um curso muito interessante, começando hoje à noite. E lembrando que esses cursos todos online, né, a gente abriu a possibilidade da inscrição solidária, que a gente sempre teve, né, doando 1 quilo de alimento, pagar meia. Agora todos podem pagar meia, porque nessa meia estarão incluídos 10% para as ações do Cidades contra o Corona, que é a maneira como o IAB-RJ está se envolvendo nessa outra necessidade emergencial de ajudar as comunidades que não têm como por conta própria, dar conta das ações emergenciais, já que o governo está difícil, né? Então a gente está participando ativamente, né? Tainá de Paula está à frente disso, é uma ação, na verdade, do IAB-RJ e do Instituto Enegrecer, com a colaboração de diversas outras entidades aí, inclusive todas as entidades de arquitetura do Rio de Janeiro. Eu estou aguardando aqui a chegada do nosso convidado especialíssimo de hoje. Ele ainda não apareceu aqui para mim. Quando ele aparecer, eu vou ver aqui e vou chamá-lo, mas enquanto isso, então, eu vou contando para vocês quem é esse convidado tão especial, quem não sabe ainda, né? Nós teremos aqui hoje o professor Pedro da Luz Moreira, né? Arquiteto urbanista, formado em 83 pela FAU-FRJ, com doutorado também lá no ProURB em 2007, que foi um dos sócios fundadores da Arq5, Arquitetos Associados, com mais 4 colegas, logicamente, né? Num escritório que desenvolveu uma ampla experiência tanto em arquitetura quanto em urbanismo, desenvolvendo projetos como da unidade de pacientes externos do Hospital de Jacarepaguá, o Favela Bairro de Parque Royal, Complexo de Madureira, o Rio Cidade de Vila Isabel, Pavuna, Parque Vale dos Contos, em Ouro Preto, Centro de Pesquisa Jardim Botânico, enfim, uma porção de projetos relevantes em diferentes escalas. Chegou aqui o Pedro, estou vendo ele chamando aqui, eu já vou chamar para não perder logo. Peraí, cadê? Como é que eu convido ele? Está aqui, Pedro, convidar. Agora para você uma chamadinha, já assim que você aceitar, você aparece aqui conosco. Aí está ele, seja muito bem-vindo, Pedrão. Só antes das suas primeiras palavras aí de boas-vindas, só terminar aqui de contar para os que ainda não conhecem quem é o Pedro, né? Além dessa atuação no mercado, o Pedro também tem uma atuação consistente na academia, né? É professor adjunto da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF e é pesquisador do CIALD da Universidade de Lisboa. E o motivo pelo qual a maioria de nós o conhece, né, foi presidente do IAB-RJ nos últimos 2 mandatos, de 2013 a 2016, e de 2016 agora até 2019, quando participou, inclusive, desse movimento de oxigenação do Instituto, passando a presidência para esse mandato coletivo aí, que está atualmente com essa presidência compartilhada. Pedro, seja muitíssimo bem-vindo, muito obrigado pela presença. E vamos falar de arquitetura, filosofia e reclusão, não é isso? É isso, né? Essa é a nossa esperança, né?
Legal, Pedro. Vamos lá, como a gente não tem tanto tempo assim na live, eu vou direto então para uma primeira provocação aqui. Queria te pedir para, pensando por essa ótica do curso, né, de analisar essas relações entre filosofia e arquitetura, como a configuração das cidades brasileiras se comporta ou é impactada pelo contexto da pandemia de Covid e qual a relação do curso com a pandemia? Bom, boa noite aí a todos, né? Acho que é uma coisa super legal estar aqui. Acho que esse programa do IAB Compartilha, ele é um esforço grande, né, de uma associação que está chegando ao seu centenário. Ela é muito importante, uma organização da sociedade civil bastante potente, e eu acho que a gente tem que celebrar isso tudo, né? A ideia, né, desse curso, esse já é o terceiro módulo, né? O primeiro curso ele envolveu a abordagem de 8 obras de alguns filósofos, não é? Desde a antiguidade até o mundo contemporâneo. Depois houve um segundo módulo, na qual eu começo mais, vamos dizer assim, da filosofia moderna, a partir de Kant até o dia atual, né? Até os dias atuais. E agora, quer dizer, com o surgimento da questão aí da pandemia, eu acho que é super importante a gente fazer uma reflexão mais ampla, né, de qual o significado disso tudo na nossa vida cotidiana, na nossa vida contemporânea, e tendo em vista também, quer dizer, a questão do plano e do projeto, que são coisas muito caras a nós, arquitetos. Eu também gosto muito de avisar as pessoas, né, de que eu não sou um filósofo, né, meu filho mais velho fez filosofia, mas eu sou um arquiteto, né? Mas que desde muito tempo, e desde 2007, quando apresentei minha tese de doutorado no ProURB, né, ela envolvia um tema que era bastante filosófico, que era tanto ideologia como hegemonia, né? O nome da tese era Projeto, Ideologia e Hegemonia em busca de um conceito operativo para a cidade brasileira, na qual eu discuti um pouco, quer dizer, esses paradigmas que a cidade, da qual gestaram a cidade brasileira, e como era necessário, quer dizer, a gestação de um contraprojeto, né, de um outro projeto, que, na verdade, tivesse condição de se contrapor, não é, a um projeto que nós sabemos que é um projeto de muita exclusão, né? A gente vê que a cidade brasileira é um espelho da sua própria sociedade, quer dizer, a gente vê assim, se a gente for um mercado imobiliário, né, as pessoas não têm acesso a um financiamento para conseguir construir sua casa própria, né? Você vê a cidade brasileira profundamente cindida entre áreas com pouca infraestrutura, outras super infraestruturadas, né? Então, a partir dessa reflexão é que eu comecei a ler muitos filósofos, e não só filósofos, alguns filósofos contemporâneos, né, dizem que assim, a filosofia é uma questão muito específica da Grécia Antiga, né? Só ali é que houve essas condições para uma reflexão tão generalista. O mundo contemporâneo, ele é um mundo onde você tem uma quantidade de informação imensa, né? uma gestão de informações imensas. A divisão social do trabalho levou cada um de nós, a uma reflexão que é muito particular, né? Restrito às nossas especificidades, e não existe uma figura mais, a possibilidade de uma figura tal qual Platão, Aristóteles, Epicuro, né? Da Vinci, que eram figuras que faziam uma amarração do conhecimento. Então, essa questão é hoje em dia muito dessa fragmentação do conhecimento. Só que eu continuo achando, né, que é muito importante a gente ter uma reflexão que seja mais generalista, né, que tente tirar-nos de uma situação de cada um dos saberes, né, da especificidade de cada um dos saberes, e ter uma visão mais genérica, né, que exatamente articule saberes, articule pensares, né.
dos campos, vamos dizer assim, que esse curso agora, esse último curso, está muito interessado em abordar, seria exatamente a questão da teoria do conhecimento, né? O que é conhecer, né? Acho que é uma questão hoje em dia central, né? Como é que a gente pode dizer que a gente conhece uma determinada coisa, né? Platão tem uma expressão que é muito interessante, isso é que é a alegoria da caverna, né? Que é uma coisa assim, o ser humano diante de uma fogueira vê sombras na parede e ele começa a fazer uma ilação. Esse ser humano sai à luz do sol, e a luz do sol é que vai dar realmente a compreensão do real a essas coisas, né? Existem outros filósofos que pensam, né, que, por exemplo, o Bacon, que é um filósofo inglês do Renascimento, vai falar que o conhecimento é muito influenciado por ídolos, né? Então tem uma série de ídolos, 4 ídolos, né? O que a gente começa a perceber é que o conhecimento ele não está desvinculado da subjetividade. Então, quer dizer, o objeto a ser conhecido, ele depende de um ser pensante, de alguém que pensa esse objeto, para que ele realmente tenha sentido, porque então não existe separação entre sujeito e objeto possível. Aliás, quem estabeleceu isso foi depois de Platão, o próprio Kant, né, que dizia claramente, olha, para com essa questão de que existe um conhecimento objetivo, porque, na verdade, existem interpretações do real, né? E essas interpretações, elas ganham maior profundidade na medida em que elas não se utilizam só de um campo do saber específico, né, de só uma parte das ciências, mas ele pula entre ciências, ele anda entre ciências, conecta as ciências, e você aí sim consegue construir uma completude, uma totalidade, uma compreensão maior. Na verdade, né, quer dizer, a gente tem o Epicuro, que é um filósofo que eu gosto muito, né, que ele diz uma coisa que eu acho que é bastante interessante, que estudar é um pouco mapear a sua própria ignorância, né? Quer dizer, cada vez mais que a gente estuda, a gente começa a perceber que nós não sabemos nada, que nós somos um grão de areia diante de uma complexidade, que é o mundo contemporâneo, que é fantástica. Que é outra citação que eu gosto muito de mencionar, que é a do Morin, Edgar Morin, que ele fala assim, a complexidade, né, é um tecido, é uma tessitura que se tece por vários agentes. Então é como se fosse assim, várias pessoas pensando, né, que faz efetivamente o progresso do conhecer humano. Então, o curso discute, né, Igor, essas questões, né? E também acho que ele está muito interessado, né, quer dizer, na nossa área, a nossa área que está muito marcada pelo plano e pelo projeto, que são coisas fundamentais, quer dizer, elas pensam o vir a ser, o nosso futuro, né? Elas também não são, vamos dizer assim, patrimônio exclusivo dos arquitetos, afinal, os seres humanos pensam em viajar, pensam em ter filhos, pensam em casar, pensam em comprar uma casa, pensam uma série de coisas, né? Projetam uma série de coisas, ou planejam uma série de coisas, e que o arquiteto e urbanista, como ele está muito condicionado por essa forma de pensar, ele está muito ligado assim, nesse vir a ser, né? Nessa coisa que é um futuro, as possibilidades do futuro, né? Então, não é muito um pensamento, digamos assim, retrospectivo, né? Mas ele é um pensamento prospectivo, né? Que analisa as situações atuais e pensa como que a gente pode engendrar e fazer um futuro melhor, um futuro mais adequado à condição humana, contemporânea, esse tipo de coisa. Perfeito, muito, muito interessante, Pedrão. Muito interessante. Assim, dentro disso, o que a gente está vivendo agora, esse grande trauma coletivo, né, que vai transformar, sem dúvida, nossas cidades, né, já transformou provisoriamente, e a gente vai precisar criar uma nova cidade, né? Claro que as reflexões e os pensamentos filosóficos impactam, se desdobram no comportamento da sociedade de uma maneira que cria muitas sombras com
as reflexões arquitetônicas, né? Qual é o impacto da pandemia nessas reflexões filosóficas e quais os impactos disso, então, nesse tal campo, né, do plano, do projeto, do futuro, né, com o qual a gente lida? Igor, a pandemia é uma grande crise, né? Uma grande crise que afeta o nosso modus operandi em todos os níveis, né? Quer dizer, pela primeira vez na história da humanidade, eu pelo menos não me lembro disso, a humanidade está confrontada com uma questão que ela é um pouco biológica, não entendo nada dessa parte, né? Ela é médica, tem implicações médicas e biológicas terríveis, né? Em que a gente também precisa reconhecer que o pensamento humano precisa ter uma certa humildade, sabemos ainda muito pouco, porque é muito recente, começa a acontecer essa confusão toda a partir de outubro de 2019, portanto temos um tempo aí, uma série histórica ainda muito curta, né? O que nos faz que qualquer reflexão, ela não pode ser assodada, mas ela precisa exatamente fazer esse esforço de conectar saberes, entendeu? Pensar sobre isso. Mas uma questão que parece e se coloca para nós arquitetos muito claramente é uma coisa de que o habitar humano, né, esse viver humano, a necessidade do abrigo humano, as nossas cidades, particularmente no Brasil, têm condições muito ruins, né? Quer dizer, ficou escancarado que nós não temos condições de fazer o combate mínimo a essa questão, porque muitas vezes, quer dizer, tem pessoas aqui no país que não tem uma pia para lavar a mão, entendeu? O básico do básico é você lavar as mãos, então, as pessoas, não tem saneamento, como é que você vai fazer isso? Por outro lado, há uma outra questão também, que é uma questão não só do Brasil, mas também do Brasil muito forte, é que as pessoas vivem, né, numa luta diária de sobrevivência. Então, o fato de não sair para a rua para conseguir um biscate, para conseguir um trabalho, para conseguir coletar um lixo e tal, elas precisam fazer isso para que sobrevivam. Então, como é que você vai passar a sobreviver? Então, você vê assim a mudança de alguns paradigmas no qual o mundo estava muito, sobre o qual o mundo estava muito governado. O paradigma do neoliberalismo, ele, por exemplo, ele celebrava muito a competição entre todos nós, não é? O mundo tem que, cada um de nós tem que competir fortemente para, e se a gente não vence nessa competição, a gente é um perdedor, né? Então, a reflexão que essa pandemia traz, ela é potente para burro, porque ela começa a perceber que a minha saúde, ela depende de um gesto de solidariedade de pessoas que às vezes eu nem conheço, né? E que precisam estar engajados nessa questão. É muito engraçado, quer dizer, porque o neoliberalismo, por exemplo, a Margaret Thatcher falava, não existe sociedade, essa abstração da sociedade, existem famílias e indivíduos. Quando a gente vê, quer dizer, que todo o esforço humano, ele envolve sim uma solidariedade intraespécie ou intra-nós todos, que constrói exatamente essa questão de que, olha, nós temos uma solidariedade que precisa ser reforçada, que precisa ser recuperada, principalmente no que se refere a algumas ações humanas, que são a saúde, não é? O SUS brasileiro é um exemplo disso, mas vinha sendo bombardeado constantemente por essa ideologia neoliberal, né? Ele é um ato de solidariedade, quer dizer, o SUS é uma porta aberta, todos nós podemos entrar dentro dele e sermos atendidos. Mas você imagina, quer dizer, essas pessoas, amigos seus que estão nessa linha de frente, que faz parte de todo o corpo de saúde, o que está sendo exigido deles. Eles estão, na verdade, na linha de frente desse combate. Então você começa a ver que essa solidariedade, a manifestação dessa solidariedade é fundamental, ela é humana, ela humaniza nós mesmos, porque essa competição não tem sentido. Os sistemas privados de saúde não têm condição de resolver essa questão. Então, eu estou vendo aqui uma postagem, Viva o SUS, e é mesmo, sabe?
esse engendramento. Você vê assim, os países que tiveram capacidade de dar uma resposta, a Inglaterra, que tem um sistema de saúde potente, né? Tudo isso, a Alemanha, né, que tem uma estrutura, a relação entre leitos de UTI e população na Alemanha é das mais altas do mundo, e, portanto, ela conseguiu atender uma população substancial e conseguiu fazer isso de uma maneira em que todo mundo tem livre acesso, entendeu? Porque, do contrário, Igor, a gente volta a uma certa barbárie de disputa, né? De uma disputa muito anti-humana, né? No sentido de que, porque o cara não tem recurso, porque ele não pode pagar, então ele não tem acesso a isso. Existem alguns pensadores contemporâneos, né? Que são o Lacval e o Dardot, são uma dupla, eles sempre escrevem livros em dois, que eles trazem de novo um conceito que é muito forte, que é o comum. Não é? O que é o comum? O comum é exatamente essa coisa que o sistema, de uma maneira geral, teve uma dificuldade muito grande de cercá-lo, de privatizá-lo. Então, são os mares, não é? E são o ar que a gente respira, são as florestas, são o nosso patrimônio construído, que tem muito a ver conosco, arquitetos, né? Que são exatamente coisas que, claro, você vê assim, o turismo em Veneza privatizou aquele patrimônio construído de Veneza, mas você vê que ninguém pode cercar a Praça São Marco e dizer que ali não entendeu? Então, nesse sentido é que dizem que há resistências, né, desse comum, e que essas resistências ao comum que são importantes de ser levadas. E eu acho que essa pandemia, ela coloca isso em xeque, porque exatamente ela coloca essa questão muito claramente para nós, né? Acho que isso é uma no nosso caso, esse comum inclui também uma dívida social acumulada há décadas e décadas, há séculos, né? Então, esse termo de solidariedade até fica um pouco caracterizado como se fosse uma bondade, quando na verdade é uma dívida, né? No nosso caso, sim, em vários casos. Sem dúvida. Agora, Pedro, deixa eu te perguntar então, pensando assim, aliás, só antes de fazer um comentário, você comentou aí de algum dos comentários que estão passando, é isso mesmo, eu não falei ainda, mas temos aí um outro ilustre ex-presidente nos acompanhando aí, Fernando Janot, já mandou um alô aí. Estou vendo gente de Friburgo, estou vendo gente de fora do Rio, do estado do Rio, gente fora do Brasil, tem gente em Roterdã aí assistindo. Legal. Que bom. Que todo mundo esteja participando aí desse papo. Exatamente, já descobri até quem é. É isso aí. Então, vamos lá. Pedro, vamos para a próxima, então. Pensando na teoria do conhecimento, né? Como que nós estamos, então, descrevendo, explicando e justificando a pandemia e o isolamento social nas nossas sociedades e quais os impactos nas configurações espaciais das cidades contemporâneas no mundo, assim, no caso internacional, e no Brasil? Eu acho que elas são muito grandes, né? E eu acho que a gente tem que repensar a estrutura das cidades de uma maneira geral. Não só no Brasil, mas no mundo de uma maneira como um todo, né? Quer dizer, a gente anda por várias capitais do mundo, você vê pessoas morando na rua, né? Pessoas que, quer dizer, a habitação, a moradia, aquele livro, por exemplo, da Raquel Ronick, né, que fala Territórios em Luta, agora não estou me lembrando exatamente o nome dele, mostra um pouco como essa área da produção da moradia, que depois do segundo pós-guerra, se nós formos pensar, ela passou principalmente, não no Brasil, mas principalmente nos países mais desenvolvidos, a ser um bem que não era muito comercializado, não era cercado, mas era um direito das pessoas, né? O morar, o habitar, então ter uma moradia digna, né? Que foi uma coisa que é o estado de bem-estar social, o welfare state, né? Que durou, vamos dizer assim, historicamente, desde o final de 45, com o final da Segunda Guerra Mundial, até mais ou menos a primeira crise do petróleo e a eleição de Margaret Thatcher, que, se eu não me engano, é 79, e depois Ronald Reagan, em 1981. Né? E que depois, a partir desse momento, você começa a ver, quer dizer, a emergência desse pensar, que é um pensar
dessa celebração, dessa competição arraigada entre todos, essa coisa toda, e que você precisa começar a perceber que os sistemas de saúde, os sistemas de produção de habitação passaram a ser altamente privatizados. No Brasil, essa questão é um pouco diferente, né? Quer dizer, a gente pega historicamente, no Brasil, o mercado imobiliário brasileiro nunca conseguiu atender mais do que 60% da população no mercado formal. Então, grande parte da população do Brasil, ela se dedicou à autoconstrução, né, e produziu sua própria forma de morar com um esforço muito grande, né? As favelas são isso, né? Então, você vê que você tem aí um patrimônio, vamos dizer assim, que foi construído pelo Brasil, mas é um patrimônio de uma certa precariedade, é uma invenção, a favela é uma invenção muito boa, mas ela tem aspectos de uma precariedade terrível e que precisam exatamente ser melhorados, né? Que é, inclusive, uma luta do nosso instituto, né? Desse associativismo que é tão importante, né? Que o IAB representa, que tem a ver com as melhorias habitacionais, tem a ver com as urbanizações de favela, né? Tem a ver com o engendramento, né, Igor, de um projeto que seja um projeto mais inclusivo e que ele espelhe uma certa coesão social de não deixa ninguém para trás. Quer dizer, todos nós precisamos começar, e nesse sentido a solidariedade que você está falando, que eu concordo contigo, ela tem um legado aí histórico que precisa ser visto e ser revisto, mas a gente precisa mudar essa inércia, entendeu? E ao invés de ter essa dimensão competitiva tão forte instalada, a gente começar a instalar uma certa lógica da solidariedade entre nós todos, né? Que envolve exatamente, olha, algumas coisas, a educação, a saúde, a moradia, a habitação, o acesso às infraestruturas, né? São importantes que isso seja franqueado a todos para que existam condições mínimas, vamos dizer assim, de existência, né? Isso é muito difícil, toda a experiência do século XX nos mostra como isso foi difícil, complicado e que é uma luta constante, mas que, de novo, né, o IAB tem isso muito forte, tem isso no seu DNA, que é exatamente essa pressão, né, exatamente do precariado brasileiro, daquilo que a gente chama do precariado brasileiro, que conseguiu arrancar isso muito a partir de suas lutas, né? Pegando essa coisa que você menciona do legado, que eu acho que é uma coisa super importante, o Brasil tem um dado na sua história que é trágico, né? É o último país do Ocidente a libertar os escravos. Então a população negra brasileira, ela sofre, né? Você vai lá na história, no momento que liberta, além de não dar nenhuma indenização a eles, começa a importar mão de obra branca, né? Que vai estabelecer uma competição com eles que é muito desigual, entendeu? Então existe efetivamente uma inércia que a gente precisa combater, que ela não é fácil de ser combatida porque são anos de uma estrutura bastante segmentada, preconceituosa, né? E uma sensação de que o projeto e o plano do país, isso é que eu acho que é importante, ele foi engendrado de uma maneira não para incluir a todos, né? Mas para ser desfrutado apenas por uma parcela da população que é muito pequena, né? Então você vê como isso é um aspecto que efetivamente não é fácil de ser enfrentado, né? Mas acho que ele precisa dessa reflexão, de uma reflexão mais ampla. Eu estou vendo aqui, e o BNH, o Sistema Financeiro da Habitação, o FGTS, né? São coisas que a gente engendrou ao longo desse tempo, fórmulas, né? E que todas elas precisam, hoje em dia, no meu entendimento, por exemplo, se a gente pegar essas três coisas, BNH, Sistema Financeiro de Habitação e FGTS, eles precisam de transparência. Isso é dinheiro do trabalhador que está lá para a produção da cidade brasileira e que ele precisa, vamos dizer assim, de certa forma, ser usado em benefício de todos. Acho que isso é que é importante, né? É isso mesmo, Pedro. Precisamos inventar essa cidade que realmente todos tenham
acesso a elas, né? Aliás, voltando a falar sobre isso, não tinha quase ninguém ainda quando eu estava lembrando que hoje começa o nosso primeiro curso online e é esse o tema principal, né? É o direito a outras cidades. Está começando hoje, ainda dá para se inscrever. E, aliás, agora que está meio já terminando o nosso horário, infelizmente, dá vontade de continuar aqui a noite inteira, né? Mas a gente vai precisar focar um pouquinho mais para dar uma palhinha exatamente, Pedro, de como se estrutura o curso, né? Eu queria que você emendasse essa última fala aí na explicação de como se estrutura o curso, arquitetura, cidade, filosofia, né? E faça esse convite aí, todo mundo sabe que para se inscrever, quem não sabe ainda, é só ir lá em www.iabcompartilha.com e aí tem lá a inscrição no curso do Pedro, no meu curso também de arquitetura virtualista, nesse curso das meninas, das 4 arquitetas, Marcela Arruda, Paula Maracajá, Lorena Portela e Patrícia Oliveira, do Direito a Outras Cidades, enfim, uma porção de outros cursos, né, toda essa temporada. Então, Pedro, suas palavras finais, contando um pouquinho como vai ser o curso e se despedindo aí do pessoal, já agradecendo muito aqui, deixando meu agradecimento a você, a participação de todo mundo que passou aí, até dei um pin aqui para lembrar que já vi aqui pessoal de Búzios e da Bolívia também, que tem acompanhado quase todas as nossas lives, aí marcando presença, obrigado. Essa, aliás, é mais uma característica dessa versão online do curso, né? Você vai ter alunos aí, não necessariamente nem do Brasil, você pode estar em qualquer lugar do mundo, que torna esses cursos mais interessantes ainda. Então, suas despedidas, sua explicação breve aí sobre o curso e seu convite, Pedrão. Eu tentei, quer dizer, dessa vez, estruturar um curso que focasse nessa questão exatamente da pandemia e quais as consequências dela para o nosso pensamento, né? Principalmente um pensamento que eu acho que ele tem uma característica, como, aliás, eu já falei, mas acho que é importante reforçar, que é a forma, quer dizer, a gente não é formado por uma determinada maneira, né, de um pensamento que é mais prospectivo do que de um diagnóstico. Fazendo uma analogia meia banal, vamos dizer assim, com a ciência médica, que está muito hegemônica hoje em dia, né, a gente usa do diagnóstico para propor um prognóstico, né? Eu acho que é isso que é importante. Quer dizer, não interessa muito, quer dizer, claro que interessa, quer dizer, a análise do contexto é super importante, mas o que importa, né, quer dizer, essa solução que é construída a partir do plano e do projeto e que envolve esse vir a ser, esse futuro, não é? E ele não é uma coisa abstrata, ele é uma construção, né? Aliás, fazendo o link com essa questão da teoria do conhecimento, a gente vê que grande parte tem o termo em grego, né, para verdade, é muito interessante a gente refletir sobre ele. Ele diz aletheia, onde a é um prefixo que é sem, e letheia é o desvelar, né, é a mentira, aquilo que está... A gente traduz isso para o português de uma forma como se fosse ocultar. Então, a verdade para os gregos antigos, a aletheia, era uma questão que acho que é muito interessante, que era desocultar alguma coisa. Quer dizer, alguma coisa que está latente e que você começa a chafurdar. E a construção do pensamento, da teoria do conhecimento, ela é uma construção que ela não tem fim, ela é contínua. Você está sempre descobrindo coisas novas e está desvelando coisas novas. Então esse termo, aletheia, ele é muito interessante porque ele dá para nós essa dimensão de que um pensar, ele é um pensar que deve ser construído. E se a gente for pensar no plano e no projeto, a gente começa a perceber que o plano e o projeto são ações que ele demanda muito, quer dizer, o plano e o projeto não é um produto pronto na prateleira. Ele é um processo que se inicia numa interação arquiteto-cliente, né? E que o cliente, você vai dizer, não sabe o que quer. Variavelmente não sabe. Tem condição de fazer um programa, olha, eu quero uma casa com 2 quartos, sala, tal, não sei o quê. Mas, à medida que o processo evolui e começa a se desenvolver, arquiteto e cliente começam a chegar a conclusões diferenciadas. E esse é a beleza do processo de planejamento e o processo de projeto, né?
Porque envolve essa participação e essa interação que leva a um outro patamar de esclarecimento no qual, o cara que nos solicitou, agora ele sabe o que ele quer, ou melhor, ele sabe até onde ele pode chegar, não é? Então, acho que isso é que é importante a gente ter em mente com relação a essa pandemia, e é exatamente essa questão que eu estou querendo discutir, né? Quer dizer, um certo construir em processo, que o processo da teoria do conhecimento envolve, e que o plano e o projeto estão inseridos dentro dele, e que tem tanto a ver com esse termo da aletheia, né? Quer dizer, o desvelamento da verdade, como se a verdade fosse alguma coisa que já está dentro de nós, mas que a gente está com ela obscura, né? A gente não sabe. E à medida que você vai estudando, vai se aprofundando, você vai testando por várias aproximações sucessivas, você chega à melhor solução, à melhor construção. Ele é um tipo de conhecimento, né, que, se a gente for pensar assim, ele também tem um pouco de uma aproximação com o fazer artístico, né, com a criatividade e com a criação. Né? Nesse sentido, é muito interessante a gente refletir sobre a obra do Kant. Né? O Kant é um filósofo fantástico do final do século XVIII, começo do XIX, e que ele desenvolve 3 críticas, né? A crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica do juízo. E realmente na crítica do juízo é que ele chega à conclusão de que realmente, quer dizer, o vir a ser, né? Não é o ser, mas o vir a ser, é talvez a coisa mais importante para o ser humano. Porque ele diz, quer dizer, que a ciência, muitas vezes, ela não nos desvenda completamente como a gente deve agir. Mas o que é importante é a gente começar a dialogar profundamente entre nós mesmos, porque essa interação, e aí Kant vai criar uma coisa que é um paradoxo, porque ele é um homem que nunca saiu da cidadezinha dele, que é Königsberg, na Prússia antiga, e que hoje em dia é Kaliningrado, na Rússia já. Mas ele nunca saiu de lá, mas ele inventa uma coisa chamada cosmopolitismo kantiano. Que é exatamente, olha, os seres humanos, eles se aprofundam e melhoram muito profundamente, na verdade, na medida em que eles interagem com a diferença. Interagem com o outro, né? E o outro traz outras formas de raciocínio para nós mesmos. Você está entendendo, Igor? Essa é uma mensagem assim, que é fundamental hoje em dia no mundo contemporâneo. Pois é. Né, que é assim, exatamente, a gente está conhecendo. Kant é um eurocêntrico, é óbvio, quer dizer, é um homem da Europa, né? Mas você vai ver vários filósofos contemporâneos, um filósofo negro, inclusive, que escreve a Crítica da Razão Negra hoje em dia, que agora está me fugindo o nome, que escreve baseado exatamente nessa questão do cosmopolitismo, né? De que é importante essa troca de experiências entre todos, porque elas são fundadoras, efetivamente, de uma outra civilização, de um outro ser que nos angustia tanto. Né? Nós não estamos... o ser humano é um eterno insatisfeito com sua própria condição. Então, isso aqui é importante, e a gente está sempre buscando essa mudança, né? E eu acho que essa questão ela é fundamental hoje em dia. E acho que essa pandemia nos traz uma oportunidade de refletir sobre isso, né? E que eu acho, quer dizer, talvez eu tenha divagado aí um pouco, né? Mas é porque esse tema é muito divagante, né? Existe um outro filósofo que eu gosto muito, que é o Bachelard, né? O Bachelard, ele fala do devaneio sobre as matérias, né? Então, é importante, né, você devanear sobre as coisas, né? Porque, efetivamente, esse devanear nos leva a pensar com uma certa liberdade, né, com uma certa disponibilidade de fazer com que o seu pensamento percorra por caminhos inusitados, entendeu? E eu acho que é isso um pouco que o a poética do espaço. A poética, ele fala, né, daquela dimensão do subsolo até o sótão, o subsolo como o lugar do inconsciente, obscuro,
e o sótão como o lugar da razão, e que a casa é feita a partir dessa dialética entre esses dois extremos. É um texto belíssimo, né? E que é exatamente essa questão de um devagar, né? De um pensar livre de amarras, exatamente, eu acho que é isso que é super importante, né? Legal, é uma pena, eu tinha até separado aqui uma citação do Kant, mas o meu computador fechou aqui. Deixa eu ver se eu reabro ele, que é muito interessante, né? Ele fala exatamente a partir dessa capacidade da gente percorrer, né? Ele dá uma indicação de como deve ser escrever um livro, né? E ele fala assim, né? O intelecto humano não é luz pura, pois recebe influência da vontade e dos afetos. Olha só, os afetos é importante já para Kant, né? Donde se pode gerar a ciência que se quer, pois o homem se inclina a ter por verdade o que prefere. Em vista disso, rejeita as dificuldades, levado pela impaciência da investigação, a sobriedade, porque sofreia a esperança. Os princípios supremos da natureza em favor da superstição, a luz da experiência em favor da arrogância e do orgulho, evitando parecer se ocupar de coisas vis e efêmeras, paradoxos por opinião do vulgo. Enfim, inúmeras são as formas pelas quais o sentimento, quase sempre imperceptível, se insinua e afeta o intelecto, né? É muito interessante. E uma outra parte que eu acho que é mais interessante, tem mais a ver com isso que eu estava falando, eu dei uma devaneada aqui, me desculpem. Desta forma, as ideias poderiam surgir com o livre curso da imaginação. Devemos ter à mão uma folha de papel dobrada, no meio na qual vamos registrando promíscuo todas as imagens que digam respeito à matéria. Além disso, também precisamos fazer alguns intervalos enquanto pensamos, os quais contribuem de maneira extraordinária para o descanso e fortalecimento da imaginação. Também devemos evitar reler com frequência aquilo que nós mesmos tivermos escrito. Não podemos ler escritos sobre a matéria a respeito da qual estamos refletindo. Do contrário, atamos o gênio. Muito legal, Pedro. Pô, vai ser interessantíssimo esse curso. Tem um pessoal que já mandou aqui, o Dino Serrano, lá da Bolívia, está mandando aqui reflexões sobre os assentamentos urbanos, os surgimento deles, mas a gente, infelizmente, vai ter que guardar a conversa sobre esses assuntos para o curso, né? Sugiro aí que o Dino se inscreva e o pessoal todo aí se inscreva no curso, porque lá a gente vai ter mais tempo, né? mais um espaço para reflexões mais profundas, né? Hoje era só um spoilerzinho mesmo do curso. Queria, então, agradecer muito a presença do Pedro, a presença de todo mundo que está aí conosco nesse papo aí virtual, e dizer que é uma honra estar, né, levando agora adiante essa lição que você, Pedro, e outros presidentes aqui presentes também, Janot, pessoal que tem feito, né, há tantos anos se dedicado tanto ao IAB, é uma honra estar podendo fazer isso agora dessa nossa nova maneira, coletivamente, trabalhando junto e contando com o apoio de vocês sempre, muitíssimo importante, agradeço sempre, mas aqui publicamente agradeço também, tá? E convido a todos para se inscreverem no curso do Pedro, entrarem lá no www.eabcompartilha.com, se inscreverem em todos os cursos que vocês quiserem, com todos com esse preço especial dessas versões online, com a doação lá para o Cidades contra o Corona, e convidá-los também para a penúltima live da nossa série, na quarta-feira agora, depois de amanhã, serei novamente eu, dessa vez, mediando, a última que eu vou mediar, que é com a professora Miriam Lynch, minha colega já em diversos lugares. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Vai ser espetacular, vai falar sobre infraestrutura e privação do espaço público. Miriam Lynch, que foi minha companheira na UFRJ, na Estácio, agora no IAB Compartilha, sempre traz reflexões muito interessantes sobre essas infraestruturas urbanas, e agora ela está falando sobre essa privação do espaço público aí durante essa pandemia. Então, estejam todos convidados, quarta-feira, 18 horas aqui, e lá no iabcompartilha.com, nosso menu de cursos. É isso, muito obrigado a todos. Pedrão, boa noite, muito obrigado, e seguimos juntos aí. Posso fazer um pequeno comentário rápido? Vamos lá.
Eu acho que é exatamente, a gente tem que celebrar exatamente esse esforço, né? Isso é uma característica do IAB e isso acho que vocês, né, essa nova diretoria, está exatamente fomentando isso muito fortemente, que eu acho que é fundamental. Né? O trabalho conjunto de todos, essa interdisciplinaridade entre nós mesmos, está à altura, vamos dizer assim, da complexidade do que é a arquitetura, do que é o urbanismo, essas artes e ciências tão complexas que a gente é preciso um pouco desses debates, inclusive para nos formar melhor, entendeu? Entender melhor essa complexidade diante da qual a gente está atuando e pensando, né? Acho que é importante a gente mencionar aí o congresso, né, da UIA 2021 agora, que é um esforço também dessa mesma rede do IAB, e que acho que vai ter que assumir uma nova formato, uma nova dimensão, e que a gente está exatamente pensando ela e se debruçando sobre ela, mas vai ser um momento também muito importante para essas discussões todas que são esse DNA do IAB, né? Essa coisa assim de juntar pessoas para pensar junto, para construir junto. Eu acho que isso é... Vocês estão de parabéns, o IAB Compartilha está de parabéns, é uma ação muito legal e estamos juntos. É isso aí, Pedro. Valeu, é isso aí. Ainda bem que você lembrou disso, porque também é mais uma lembrança, os cursos são parte, né, dos eventos preparatórios da UIA 2021 Rio. Então, quem estiver também fazendo os cursos, vai, além de receber um certificado lá do IAB e do Congresso Mundial, né, o IA 2021 Rio, também vai estar fazendo parte das reflexões que vão estar lá publicadas ao final do Congresso. Né, de alguma forma, vai ter participado dessa grande construção coletiva, que são essas reflexões que passaremos agora mais 6 meses, aí, além do ano que a gente já tinha se proposto a fazer. Valeu, Pedro, valeu, gente, obrigado, e até quarta-feira, 18 horas por aqui. Tchau, tchau.